Olá, meu nome é Ana Carla, eu sou psicopedagoga, tenho formação também em neurociência aplicada à educação e trabalho com crianças, auxiliando nos processos de aprendizagem, orientando familiares e professores. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre como estimular as crianças de 6 até 11 anos nos seus processos de aprendizagem e também em relação ao desenvolvimento cognitivo. O desenvolvimento cognitivo é a estrutura necessária para que a criança ela possa aprender. E esse desenvolvimento cognitivo, ele vai se consolidando, ele vai se aprimorando à medida que a criança recebe estímulos de qualidade. E a melhor maneira de estimular uma criança é por meio do brincar. E hoje eu vou trazer para você, primeiro, algumas informações de como que essa criança de 6 até 11 anos, 6, 7 anos até 11 anos, como que ela aprende, como que ela se desenvolve, e vou trazer também algumas propostas de jogos e de atividades para essa faixa etária. A criança, a partir dos 6, 7 anos até os 11 anos, ela está num estágio que nós chamamos de estágio operatório concreto. Isso significa que a criança ela já é capaz de fazer operações mentais baseadas em situações concretas, em situações do seu cotidiano, que ela conheça. E isso também faz com que a criança, ela também vá desenvolvendo uma forma de pensamento diferente, que ela vá desenvolvendo a flexibilidade do pensamento, a flexibilidade mental, que é a capacidade de poder analisar uma mesma situação a partir de diversos ângulos. Nessa fase também, ela vai desenvolvendo uma capacidade muito importante para o pensamento matemático, para o seu desenvolvimento também em outras áreas, que é a capacidade de conservar, a capacidade de conservação. Eu vou te dar um exemplo de como que você pode verificar isso no seu filho, no seu aluno. Você pode pegar 2 copos e, junto com a criança, colocar a mesma quantidade de líquido e perguntar para ela: temos a mesma quantidade de líquido nos 2 copos? E aí ela vai ter que verificar esse estágio inicial de igualdade de líquido. Depois, você vai pegar um outro suporte, você pode pegar uma jarra ou um copo maior e vai transferir o líquido de um dos copos para esse outro suporte. E vai perguntar para ela: e agora? Nós temos a mesma quantidade de líquido? Nesse copo aqui nós temos mais ou temos menos? E aí, vai espere que a criança te responda. Se a criança ela te responder com segurança que existe a mesma quantidade, isso significa que ela já está desenvolvendo essa capacidade de conservação, de perceber, né, que os objetos, que os materiais, eles têm um estado inicial e que eles podem se transformar e mesmo assim conservar. E a gente pode falar dessa conservação tanto em relação à questão de líquido, quanto também à questão de massa. Tem uma outra forma de verificar isso, né, a partir de massinha, em relação também a quantidades, que você pode pegar, de repente, uma quantidade de lápis de cor, mostrar para a criança, contar, né, quantos lápis eu tenho aqui? Eu tenho 12 lápis. E aqui? Também tenho 12. Temos a mesma quantidade? Temos. E agora? Você pode deixar um dos conjuntos de lápis da mesma forma que foi organizado, que você mostrou para ela, e o outro você pode distribuir de uma outra forma, num determinado lugar, e perguntar para ela: e agora, continuamos tendo a mesma quantidade? Aqui eu tenho mais ou tenho menos, né? Para que você possa verificar se ela já desenvolveu essa capacidade de conservação. Nessa fase também, a criança, ela, por ter essa reversibilidade do pensamento, ela também vai deixando de ser tão egocêntrica, que é uma característica da criança menor, né? Pela dificuldade que essas crianças menores ainda têm de poder observar uma mesma situação por diversos ângulos, por se colocar no lugar do outro. A criança pequenininha, normalmente, ela analisa as situações a partir do seu único ponto de vista, como se fosse o único ponto de vista existente. E nessa fase, a partir dos 7 anos até os 10, 11 anos, ela vai desenvolvendo essa capacidade maior, se colocar também no lugar do outro, e isso auxilia muito no trabalho coletivo, nas atividades coletivas e nos jogos de regra.
Os jogos de regra são ótimos aliados para trabalhar com essa faixa etária. Durante essa faixa etária, a criança já começa a perceber também que as regras são importantes para regular as relações, para regular as atividades e começa a perceber que as regras, elas facilitam para que os jogos eles possam acontecer de forma adequada, para que se possa conseguir também alcançar os objetivos dos jogos e das brincadeiras. Eu vou mostrar para você agora algumas dicas de jogos que auxiliam no desenvolvimento da criança dessa faixa etária. E que pode ser também uma oportunidade bem gostosa de estabelecer vínculos afetivos, de ter momentos gostosos com o seu aluno, com o seu filho e também contribuir para o seu desenvolvimento cognitivo e para o desenvolvimento também de diversas habilidades. É importante também nós conversarmos que durante esse período a criança também está desenvolvendo o que nós chamamos de funções executivas, que são habilidades cognitivas extremamente importantes para a aprendizagem e para o desenvolvimento da criança. Eu vou falar as três funções executivas que são muito importantes para tudo isso. Nós podemos dizer que as funções executivas, elas são como se fossem os maestros do nosso cérebro. Elas ajudam a organizar as nossas atividades e nos ajudam também a sermos mais produtivos, a conseguirmos alcançar os nossos objetivos de vida. Então, as funções executivas são três. Nós chamamos de flexibilidade mental, que é essa capacidade que eu expliquei para vocês anteriormente, que a criança está desenvolvendo durante essa fase de vida, dos 6, 7 até os 11 anos, que é a capacidade de pensar de diversas formas, de analisar uma mesma situação por diversos ângulos, a questão do controle de impulso também, a capacidade da criança de frear os seus impulsos a favor dos seus objetivos de vida. Então, um exemplo, num jogo, que a criança leu a regra e que determinada regra, talvez, ela não queira tanto realizar. Nessa fase, o controle inibitório, que já está em desenvolvimento, vai ajudá-la a persistir no jogo, numa situação também de frustração, porque muitas vezes ao longo do jogo, né, um exemplo, num jogo de tabuleiro, que a criança joga o dado e de repente chega numa casa que ela tem que voltar, que ela tem que retornar. Isso ajuda também a criança a desenvolver a habilidade de lidar com frustração, de conseguir, né, ser persistente, resiliente. Então, o controle inibitório é uma habilidade muito importante para que a criança ela possa ter bons relacionamentos e para que ela possa também persistir, né, ser produtiva, conseguir ser persistente, dar continuidade aos seus objetivos de vida. E a situação de jogo também auxilia muito nisso. E uma terceira habilidade, que nós chamamos também que faz parte das funções executivas, é a memória de trabalho. A memória de trabalho é aquela memória importante que durante um jogo, uma brincadeira, uma atividade escolar, em tudo que nós façamos na nossa vida, ela vai encontrar lá no nosso cérebro informações, conhecimentos que nós já temos, que nós já adquirimos em um determinado momento da nossa vida, para que a gente possa ser produtivo e para que a gente consiga realizar, conseguir lidar com as situações, problemas, com os desafios do nosso dia a dia. Então, numa situação de jogo, na qual a criança precisa recuperar um conhecimento prévio que ela precisa utilizar naquela situação. A memória de trabalho é uma função executiva que auxilia nesse processo. E ela também é a memória que nos ajuda a mantermos, né, informações durante um período de tempo para executarmos uma determinada tarefa. Eu vou te mostrar aqui alguns jogos que auxiliam no desenvolvimento dessas habilidades tão importantes e que são adequados para a criança nessa faixa etária. Um jogo que eu gosto muito é o Fecha-Caixa. O Fecha-Caixa, a versão original do Fecha-Caixa é essa aqui, ó. Então, nós temos aqui esse tabuleiro com caixas de 1 até o 9. E qual é a proposta desse jogo? Jogar o dado, ver as quantidades que irão sair e o que a criança vai ter que fazer? Ela vai ter que olhar para as caixas e vai ter que fechar caixas que representem essa quantidade. Então, um exemplo, ela pode ter tirado 12, ela pode fechar o 9, e pode fechar o 3,
ela pode fechar o 5, pode fechar o 6 e pode fechar o 1. É um jogo que auxilia muito a criança a desenvolver essa habilidade de fazer cálculos mentais, de poder também fazer a composição e a decomposição de numerais. E tem uma outra forma de fazer, né? Você pode comprar esse jogo aqui, que é o original, que é um jogo bem bonito, que vende em lojas de materiais pedagógicos, mas você também pode fazer, ó, com caixinhas de fósforo. Pegar aqui as caixinhas de fósforo, né? E para criança um pouco menor, você pode até colocar dentro dessas caixinhas as quantidades que elas representam, porque ela vai poder fazer também essas operações, né, mentais. Caso ela tenha dificuldade, ela vai poder utilizar o concreto para fazer essas operações. E o objetivo do jogo é fechar todas as caixas ou finalizar o jogo com uma quantidade, né, uma pontuação menor. O participante que fechar todas as caixas ou finalizar o jogo com uma pontuação menor é o vencedor. Outro jogo também que é bem bacana é o Cilada. O Cilada, ele é um quebra-cabeça. Ó, ele é bem bonito, ó. E aqui dentro, o que que ele tem? Ele tem as pecinhas. Essas pecinhas, elas são organizadas por letras, ó, diversas letras. Fica bem pequenininho aqui dentro. E aqui, o que que nós temos? Nós temos várias sequências que podem ser compostas a partir dessas peças. Qual que é o objetivo desse jogo? O objetivo desse jogo é conseguir montar as sequências. E você pode iniciar por sequências mais fáceis e ir para sequências mais difíceis. É um jogo bem bacana que trabalha com a criança controle de impulso, porque ela vai ter que persistir no jogo para chegar até ao final. A atenção, a questão também da flexibilidade cognitiva, porque ela vai montando e vai chegar um determinado momento que ela vai perceber que ela vai ter que reorganizar as peças. Então é um jogo bem bacana e auxilia muito no desenvolvimento dessas habilidades tão importantes para a aprendizagem. O jogo da vida, que é um jogo que fez parte da minha infância, e eu acredito que da infância também de todos vocês. É um jogo que também contribui muito para o desenvolvimento dessas habilidades e vai auxiliar a criança, tanto no sentido de aprender a fazer escolhas importantes para a vida, conhecer diversas profissões, saber trabalhar, né, com o valor monetário, saber trabalhar com o dinheiro, aprender a fazer cálculo mental, auxilia muito, né, no desenvolvimento das diversas operações. A Mancala também é um jogo muito legal, é um jogo africano que trabalha com essa questão de você semear. Então, como que ela funciona? Nós temos aqui, é um jogo bem bonito e que dá para fazer também com caixinha de ovo, viu? Então, aqui, ó, nós temos cada uma dessas casinhas, né? E qual é o objetivo? O objetivo é que a criança, ela vá pegando de 4 em 4, né? E ela vai colocando, ó, em cada uma das casinhas. 1, 2, 3, 4. E ela também pode circular, tá? Pelo território do adversário, da pessoa que está jogando com ela. Então, aqui, ó, é um contra o outro. Nós jogamos duas pessoas, tá? E aí ela vai pegando, ela vai semeando, né? De 4 em 4, até que ela consiga chegar aqui, né, na cala, nessa casa maior que é a cala, e deposite aqui as pecinhas. O objetivo do jogo é conseguir colocar a maior quantidade aqui na cala. E o jogo ele finaliza quando um dos participantes consegue zerar, ó, tirar todas as pecinhas, né? Zerar todas as pecinhas da sua parte do tabuleiro, tá? É um jogo bem bacana, é um jogo que dá para construir também com cascas de ovo e dá também para trabalhar a história do jogo com a criança, que é um jogo africano muito antigo, um dos jogos mais antigos, né, que nós temos. E existem várias versões da Mancala, né, várias formas de jogar. Bom, gente, aproveitem essas dicas, espero que tenham sido úteis. E brincar é a melhor maneira de estimular o desenvolvimento da sua criança.
é a melhor maneira de ter momentos gostosos, né, que motivem as nossas crianças a desenvolverem habilidades tão importantes para a sua aprendizagem. Um grande abraço e tchau, tchau!